E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas Matheus e está começando mais um vídeo aqui no canal Immunity Factory. Hoje a gente vai falar sobre IgG, IgM e o teste de PCR. A gente vai falar tanto do teste rápido quanto do teste de PCR e ver quais são as suas diferenças, vantagens e desvantagens e as características e funções das imunoglobulinas presentes nos testes rápidos, que é IgG e IgM. Já aproveitando, deixa o like para fortalecer o vídeo e fazer que esse vídeo apareça para mais pessoas, e também não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar a gente a levar conhecimento para todo mundo, já que 90% das pessoas que estão assistindo os vídeos não se inscrevem. Assim você pode ajudar a gente a fazer esse conteúdo e continuar vivendo. O que é RT-PCR? RT-PCR é reação em cadeia de polimerase. O RT aqui na frente é relacionado à transcrição reversa que acontece justamente para poder trocar o tipo de material genético, já que o nosso SARS-CoV-2 é um vírus de RNA e a gente precisa de DNA para poder fazer a amplificação lá dentro da máquina no laboratório. E aí, resumindo brevemente o que é o RT-PCR, é nada mais nada menos que um teste que vai atrás do material genético do vírus. Nessa amplificação de material genético, a gente vê se existe ou se não existe material genético do vírus dentro da gente. Se tiver, positivo. Se não tiver, negativo. Então, como é que faz o PCR? A pessoa que vai fazer o teste, ela vai pegar um swab, que é esse cotonetezinho, e vai colocar no seu nariz para retirar o muco da nasofaringe, e também vai colocar o swab lá na sua garganta para tirar muco também da orofaringe. Mas por que esses lugares? Porque nesses lugares existem muitas células com receptor de ACE2, que é receptor da enzima conversora de angiotensina subtipo 2. E aí, já que tem muito receptor desse, o vírus vai para lá. Então, se o vírus vai para lá, tem uma quantidade de carga viral maior nesses locais. E aí, beleza. Colocou no potinho, colocou na amostra, vai levar direto lá para o laboratório. No laboratório, lá na máquina de PCR, vai acontecer diversas reações, como se fosse um maquinário celular, só que numa máquina. Aquele material genético, que é o RNA viral, vai ser transformado em DNA, e aí esse material genético é amplificado. E se tiver a presença de RNA viral, você vai ter o PCR positivo. Se tiver a ausência desse RNA viral, o seu PCR vai dar negativo. Vantagens e desvantagens do PCR. As vantagens do PCR é justamente a sua alta sensibilidade. Com a alta sensibilidade a gente realmente consegue ver o que a gente quer, que nesse caso é material genético. A gente não precisa de esperar uma reação imunológica, que seria a produção de anticorpos, para justamente verificar se o paciente tem a presença do vírus ou não. A gente vai atrás diretamente das coisas que o vírus tem. E aí, das coisas que o vírus tem é o material genético. Nesse caso, a gente detecta os fragmentos do RNA viral. E lembrando que o PCR é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. As desvantagens, a primeira desvantagem é relacionada aqui ao longo tempo de análise. A gente precisa de um bom tempo, diferentemente do teste rápido e do teste sorológico. E aí fica nessa volta aí, 2 dias, 3 dias, tem até aí resultados que saem depois de uma semana. É necessário ter equipamento especializado e também a galera, os profissionais, precisam ter profissionais capacitados. A galera precisa saber fazer o que está fazendo. E também tem o custo, o custo dos kits, o custo da manutenção da máquina. Isso aí tudo envolve um custo maior. A gente tem que gastar mais dinheiro para poder fazer o teste de PCR. Antes de falar sobre os testes rápidos, a gente precisa falar sobre esses dois tipos de imunoglobulinas ou anticorpos. Seria o IgM e o IgG. Uma das coisas mais importantes é o seu formato. O IgM é mais encontrado na sua forma pentamérica e o IgG é monomérico. Isso está diretamente relacionado aos seus pontos de ligação, já que IgM tem 10 sítios de ligação com baixa afinidade e IgG tem 2 sítios de ligação com alta afinidade. A IgM tem uma baixa afinidade, mas ela tem uma alta avidez. Por quê? Porque ela utiliza os seus 10 sítios de ligação justamente para fazer essa ligação ficar
constante. Então as coisas meio que vão para a balança, já que ela perde na baixa afinidade, ela ganha na quantidade de sítios de ligação. Então ela tem uma alta avidez e ela consegue lidar bem relacionando aí com o pessoal que tem epítopos múltiplos, ou seja, receptores múltiplos. Ela consegue se ligar a esses receptores múltiplos melhor do que se fosse somente 2 ou 4 sítios, entendeu? Fossem menos sítios. Essa baixa afinidade da IgM é justamente relacionada aos seus mecanismos de diversificação, porque existe uma troca de classes e no começo da resposta imunológica não acontece essa troca de classes. E a IgG tem uma afinidade alta, então ela tem uma força de ligação bem legal para um tipo de ligação de um sítio só. Então vocês têm que se ligar que existe uma diferença entre afinidade e avidez. Uma tem baixa afinidade e alta avidez, e outra tem alta afinidade e baixa avidez. Beleza? Outra coisa que é extremamente importante de citar é justamente a meia-vida desses anticorpos. Enquanto a IgM tem mais ou menos aproximadamente a meia-vida de 10 dias, como está aqui ao lado, a IgG tem uma meia-vida de 7 a 21. Essa diferença de 7 a 21 é relacionada justamente a ter subclasses de IgG. Nós lembramos que temos 4 subclasses de IgG, 1, 2, 3 e 4, e existe diferença entre elas, por isso que existe 7 a 21. Mas IgG tem maior sobrevida, né, tem maior meia-vida do que IgM, beleza? Tem que se lembrar que tanto IgM quanto IgG ativam o sistema complemento, porém, todavia, entretanto, IgM tem uma força de ativação do sistema complemento maior do que IgG. Então ela consegue aí aprimorar, né, vamos dizer assim, bora imunidade inata, vamos começar a trabalhar aqui porque a gente está precisando de reforços. E aí chama esse sistema complemento que está ali, lá no sangue, tranquilo, sem fazer nada. E aí ele consegue fazer essa ativação aí, tá? Toda aquela cascata do sistema complemento. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui no card aqui em cima, tem vídeo legal sobre o sistema complemento para você. O teste rápido é um teste de monocromatografia que verifica a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 no sangue. Nesse dispositivozinho, coloca-se o sangue em um ponto, o reagente em outro, espera alguns minutinhos e vê se há algum tipo de reação, que seria, nesse caso, as barrinhas que aparecem junto ao grupo controle, que é essa letra C que está aí. Vamos ver agora as vantagens e desvantagens do teste rápido. O teste rápido é rápido, barato e prático. Ele serve para triagem, já que as informações que são dadas por ele podem indicar um determinado status do paciente e aí encaminhar ele para o tratamento ou para isolamento social, justamente para proteger outras pessoas que estão ao redor. E também o teste é utilizado na identificação de casos suspeitos. Então, se a pessoa já tem alguns sintomas parecidos da COVID e quer realmente saber se está começando a produzir anticorpos justamente para essa doença, o teste rápido tem essa utilização indicada. Desvantagens: o teste rápido tem baixa acurácia, ele depende de diversos fatores que aumentam esse espaço de erros que possam acontecer. Depende de timing correto, depende daquele tempo para poder fazer o teste e realmente ter um número legal de anticorpos. Não confirma diagnóstico, o diagnóstico não é confirmado 100%, já que existe essa brecha de erros, os erros são altos nesse tipo de teste, e os falsos negativos são frequentes. Então, muitas pessoas que estão com a doença podem estar com um nível de anticorpos baixo na hora que for fazer o exame e realmente o teste não acusar o positivo, mesmo a pessoa tendo a doença. Vamos aos possíveis diagnósticos. O IgM e o IgG podem estar negativos ou positivos no teste rápido. Se os dois estiverem negativos, quer dizer que a pessoa provavelmente não teve contato com o vírus, mas também essa informação não descarta a infecção, já que pode ser um falso negativo. A pessoa tem a doença e não tem anticorpos suficientes para acusar no teste. Quando o IgM está positivo e o IgG está negativo, indica que você tem contato com o vírus, ou seja,
a fase inicial ou aguda da doença. IgM positivo e IgG positivo, também você teve contato com o vírus e está na fase de transição da doença, quando já aconteceram os sintomas iniciais, a doença pode agravar ou você já está começando a conseguir passar a parte mais danosa da doença e aí conseguir diminuir essa carga de IgM, começar a produzir IgG para uma eficácia imunológica maior. E quando você tem IgM negativo e IgG positivo, você está com vírus, mas você está na fase tardia ou crônica da doença, que seria a fase final, quando você já está começando a adquirir imunidade contra o SARS-CoV-2. Vamos ao gráfico para entender realmente como funciona. Esse gráfico é esquemático, não tem uma precisão extrema, então você pode encontrar gráficos diferentes em toda a internet. Mas segue mais ou menos assim. No começo da doença, desde o dia 0 até o dia 5, que seria no início da infecção até o início dos sintomas, a carga viral é alta o suficiente e o PCR é recomendado nessa época, nesse tempo. Então, se você fazer PCR no começo da doença, é mais provável que dê positivo, e porque justamente a carga viral está alta o suficiente, é mais eficaz nessa época daí. Em relação ao IgM e o IgG, o tempo ideal para começar a fazer o teste rápido seria a partir dos 10 dias, a partir da segunda semana da doença, já que nosso organismo já vai ter anticorpos justamente para indicar no teste rápido. Então, nessa primeira parte, IgM está positivo, IgG está negativo. Seria aí entre os 5 a 15 dias, mais ou menos. Nessa parte roxa, que está no gráfico, seria a interseção, onde IgM está em decaimento e IgG está subindo. Então, IgG caindo e IgG subindo, os dois estão positivos ainda e são acusados no teste rápido. E depois de algum tempo, entre os 20, 25, 30 dias depois da infecção, o IgG está alto e isso indica que você já tem uma certa imunidade contra o vírus. Quaisquer dúvidas, é só deixar aí nos comentários o que você quiser que a gente responda. Lembrando, a gente já está fazendo os outros vídeos e você pode encontrar mais conteúdo da gente lá no Instagram, @ImmunityFactory, como está aparecendo na tela, e você pode seguir a gente por lá. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like para ajudar a gente a qualificar esse vídeo e fazer que outras pessoas consigam também assistir. E também não se esqueça de se inscrever no canal, já que mais de 90% das pessoas não se inscrevem e você pode ajudar bastante a gente continuar esse trabalho só clicando nesse botãozinho vermelho, porque ajuda bastante mesmo. Estamos chegando a 20 mil inscritos e a gente quer levar esse projeto para frente. E a gente precisa da sua ajuda para isso, beleza? Então, um beijo, um abraço e até a próxima.